Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao quarto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje tem como título Transmigrantes e o Tempo, os impactos dos deslocamentos humanos na orientação temporal dos sujeitos imigrantes. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou a Mayla e eu sou atualmente doutoranda do Programa de História da Universidade Federal do Paraná, que fica situada no sul do Brasil. Minha pesquisa atualmente recebe o apoio da Fundação Araucária. Olá a todos, meu nome é Albano, eu também sou pós-graduando da Universidade Federal do Paraná, porém no programa de pós-graduação em educação, né? Então, passando para a nossa apresentação, o nosso objetivo, né, foi, de alguma maneira, sintetizar, unir diferentes perspectivas teóricas que nós desenvolvemos individualmente, mas que nós acreditamos também que sejam passíveis, né, de sínteses, de novas reflexões que possam orientar futuras pesquisas, né? Nós estamos pensando aqui, principalmente no campo dos estudos migratórios, que tem a ver com a abordagem transnacional, que a Maela vai explicar daqui a pouquinho, em conexão com a teoria da consciência histórica, né, que parte da didática da história, mas que também nós acreditamos que tenham insights possíveis, né, para pensar teorias migratórias, aprendizagem histórica de sujeitos migrantes, enfim, né, nós vamos tocar um pouquinho nessas conexões. Bom, para a apresentação de hoje, a gente optou em fazer 2 blocos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as teorias migratórias, para depois o Albano tentar trabalhar um pouquinho a questão temporal e que tem a ver com os estudos migratórios. Então, no primeiro momento, vou falar um pouquinho sobre a origem, né, desses estudos, que, de maneira geral, né, se situam nos Estados Unidos no começo do século XX. E isso tudo fruto de uma demanda prática do presente, né? Então, muitos sociólogos viam, né, que os Estados Unidos estavam recebendo uma leva muito grande de imigrantes, fruto do desenvolvimento industrial, né, a criação de várias fábricas. Então, no primeiro momento, o que esses primeiros estudos eles começam a falar? Né, eles vão falar de uma perspectiva que a gente chama de assimilacionista, né, na qual o sujeito imigrante, né, ele vem e ele é desprovido de qualquer tipo de agência, né, ele aceita passivamente essa cultura do costumes e em geração, a ponto de abandonar suas origens. Isso passou a ser questionado a partir do momento que diferentes grupos começaram, né, a ir para os Estados Unidos, né? Então, uma migração de negros, né, do sul para o norte do país, mas também uma migração externa de latinos, asiáticos, europeus, né, diferentes grupos que faziam com que as análises fossem voltadas para o sujeito, né? Então, o que cada grupo, né, fazia com que cada grupo imigrasse, né? Quais eram os fatores de atração e repulsão? O problema disso foi que muita responsabilidade recaía sobre o próprio sujeito imigrante, né? Como se ele fosse o responsável, né, por ter uma empreitada de sucesso no lugar de destino. E a fim de contrapor essas duas teorias, né, surgiram algumas análises que se propunham integradoras na segunda metade do século XX, que tentavam articular um pouco, né, o sujeito, né, com todos os seus limites, né, impostos pela sociedade, todas as normas, né, então um limite de ação, e por outro lado uma sociedade que tem uma série de normas que vai impedir esse indivíduo a agir como ele quer, né? No caso, um exemplo muito simples seria a questão financeira, né? Imigrar é difícil porque também parte do pressuposto que você precisa ter, né, uma reserva financeira, né, um dinheiro para se deslocar. E dentro dessas análises integradoras, né, surgiu, né, uma análise de redes que também deu origem, né, no futuro, a uma análise que a gente chama hoje de transmigrantes, né, transnacional. O que essa abordagem vai falar? Ela vai falar que esse processo, né, de troca, né, que você vai ter em relação a uma sociedade nova, ele é um processo que ele é dialético, né, ele não é unidirecional, ele não acontece abandonando uma tradição ou incorporando outra, né, ele se dá de diferentes formas e diferentes momentos, né? Então você pode incorporar, modificar, manter suas tradições, e para essa literatura, né, o que acontece com esse sujeito migrante é justamente a experiência que ele tem, que é viver a fragmentação, né? Então, você tem uma forma de orientação naquela sociedade em que você mora, e a partir do momento que você precisa se mudar, né, para uma sociedade com normas, alimentação, linguagem diferente, você, né, fragmenta esse mundo, porque tudo que você conhece, né, como experiência já não vale para agir nessa sociedade.
E esse momento que a gente está chamando aqui de fragmentação nessa literatura, o Albano vai falar agora um pouco sobre como isso se conecta com a ideia do tempo, né, de desorientação temporal, né, porque isso exige que os imigrantes eles repensem, né, suas atitudes, repensem como funciona essa sociedade receptora para poder agir, muitas vezes para poder sobreviver. Então, isso acaba se acentuando, né, como a gente vai ver também nos processos de globalização. Bom, então falando um pouquinho da teoria da consciência histórica, nós aqui estamos pensando principalmente nos desenvolvimentos do teórico, filósofo, historiador alemão, chamado Jörn Hissing, né? Ele produziu a sua obra a partir dos anos 1970, preocupado principalmente em entender qual que é a conexão entre o pensamento histórico, entre a história e a vida, né? A vida prática, ou seja, qual a função da história para a vida, poderíamos dizer assim. E aí ele vai, né, trazer a ideia de consciência histórica, que não é original dele, mas já vinha, né, numa tradição da historiografia alemã, para pensar na chamada atribuição de sentido. Ou seja, o Jörn Hissing ele parte do pressuposto, verificado por diversos antropólogos, sociólogos, inclusive, de que o ser humano, enquanto ser cultural, ele precisa, né, atribuir sentido ao seu mundo, seja das mais diversas formas, né, sentido estético, sentido moral, sentido religioso, e também, né, o que é o foco do Hissing, o foco da teoria da consciência histórica, o sentido ao tempo, né? Ele vai chamar justamente de consciência histórica a capacidade humana de orientar-se em relação ao tempo, orientar-se intencionalmente, ou seja, refletindo sobre o seu passado, sobre a sua experiência, como forma de interpretar o seu presente e orientar a sua ação futura também, né? Ele vai falar também, por exemplo, da relação com a contingência, que é uma categoria importante aqui para a gente. A contingência tem a ver justamente com os desafios que o tempo impõe aos seres humanos, né? A começar, por exemplo, pelos ciclos de nascimento e morte, né? De alguma forma, nós temos que lidar com esses ciclos, nós temos que atribuir algum sentido a eles. E ele vai falar, né, que o pensamento histórico, então, a consciência histórica tem surgimento justamente surge nesses momentos em que nós nos deparamos com essas contingências, né? Ou seja, que nós precisamos refletir sobre a ação do tempo para orientar a nossa ação, sobre a ação do tempo passado, né? Para orientar a nossa ação presente. Ele vai dividir, né, essa atribuição de sentido em 4 momentos: a experiência, interpretação, orientação e motivação, que estão conectadas na vida prática, né? Mas que não vamos entrar aqui nos meandros, mas basicamente a ideia é que nós saímos da vida prática com a experiência do contingente, do que é diferente, do que é desafiador, tentamos interpretar essa experiência a partir dos nossos valores, né, a partir da nossa relação com o tempo também. A partir daí nós podemos ganhar um sentido de orientação para o nosso presente e podemos também motivar a nossa ação pensando no futuro, né? Ele vai também distinguir o sentido normativo do sentido reflexivo, que eu acho que já vamos chegar nele, né? Já dá para falar daqui a pouquinho mais sobre isso. E pensando principalmente na história como ciência, né? Em busca da razão, em busca da reflexão racional, do método, né? Que possibilita, por exemplo, uma validade intercultural para as afirmativas em relação ao tempo, né? Permitindo que sujeitos de diferentes culturas, de diferentes realidades, possam dialogar em relação ao seu passado individual e conjunto, né? Passando, então, para as relações que essas duas teorias podem possibilitar, né? As teorias migratórias e a teoria da consciência histórica, a gente pensa, em primeiro lugar, justamente em como essa teoria da consciência histórica permite a gente pensar a relação com a orientação do sujeito migrante. Ou seja, nós podemos pensar na migração como contingência, ou seja, como um desses momentos que desafiam, né, os nossos padrões de interpretação, as nossas intenções em relação ao tempo, o que nós acreditamos saber sobre o nosso passado, né, relacionando com o presente. E isso se traduz, né, em que as migrações podem ter 2 sentidos, né, que é o sentido normativo ou reflexivo.
O que seriam esses dois sentidos? Seria a ideia justamente de que os sujeitos migrantes, por exemplo, eles podem manter os seus padrões culturais, interpretativos, né? Ou seja, manter a norma, aí estaríamos falando de sentido normativo, ou esses sujeitos podem usar essa mudança, né? Essa contingência que a migração traz com ela, para refletir sobre a relação passado, presente e futuro. Isso vale tanto para o sujeito migrante quanto para a sociedade receptora também, né? Por isso também nós pensamos na aprendizagem histórica, né, como possibilidade de ganho intercultural, já que o sujeito migrante e a sociedade receptora podem negociar as suas intenções em relação ao tempo. Gostaria de citar um exemplo aqui, né, só para finalizar, por exemplo, os casos de xenofobia que nós enxergamos no tempo presente, né, principalmente quando sujeitos de sociedades subdesenvolvidas vão para, por exemplo, países europeus ou para os Estados Unidos, né, que esse comportamento, né, da xenofobia tem a ver também com uma perda de sentido em relação ao tempo. Principalmente por quê? Porque nessas sociedades, muitas vezes, não é sempre, né, a vinda de sujeitos migrantes é encarada como uma perda de sentido tradicional, uma perda de sentido normativo, né? E nós acreditamos que a aprendizagem histórica ela tem esse potencial de sanar, de alguma forma, essa contingência, né, essa carência de orientação temporal. Bom, e para finalizar, outros dois pontos que a gente gostaria de ressaltar nessa apresentação são as possibilidades, né, que a teoria da aprendizagem histórica pode ter, né, dentro da própria história, né, para pensar essa questão migratória. Primeiro, porque muito do referencial das migrações, né, ele é localizado em outras áreas, né, principalmente na sociologia. Então, a história dificilmente cria conceitos em relação a isso. Então, a teoria da consciência histórica, né, ela oferece uma possibilidade teórica que se ancora dentro, né, da epistemologia da história. Então, é uma oportunidade, né, de aproximar as pesquisas e desenvolver alguns outros trabalhos. O que a gente pensou, né, a partir disso é que, apesar de ser um debate recente, né, ele abre muito espaço para pesquisar outras coisas. Via de regra, essa teoria da consciência histórica ela está conectada com estudos educacionais, mas considerando, né, que as narrativas elas possuem uma centralidade muito grande dentro dessa teoria, uma sugestão que a gente deixa, né, para poder articular essas duas áreas do conhecimento é o trabalho com autobiografias de imigrantes, né? Então, trabalhos com história oral, né, ou mesmo aqueles que escrevem livros e diários, podem ser um bom caminho para a gente poder valorizar um pouco dessa intersubjetividade, né? Então, valorizar não apenas o indivíduo, mas também a sociedade e todo esse processo que ele enfrenta, né, diante das contingências da vida e daquilo que significa ser imigrante. Aqui estão algumas das referências. Só para pontuar, né, muito obrigado pela atenção, só uma pontuação final. Essa nossa apresentação também está produzida em formato escrito, né, que está sendo enviado como artigo para esse mesmo evento. Lá a gente desenvolve com muito mais exemplos e clareza, né, por conta do tempo aqui, é mais para apresentar a mesma ideia, né, Maila? Exatamente. Então, essa foi uma ideia muito exploratória, mas a gente espera que isso sirva de alguma forma para que outras pessoas estejam pensando um pouco da teoria dos estudos migratórios e também um pouco sobre a teoria da aprendizagem histórica. É isso, espero que vocês tenham gostado.